Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom Nós, dia. Bom dia, nós boa estamos tarde. iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o nível de desenvolvimento da ciência no estado de Sergipe e no Brasil, mediante diálogo com os pesquisadores. Nós entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral, além de estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje, nós teremos o prazer de conversar com a professora Maria Helena Cruz. Nós vamos conversar sobre a sua trajetória educacional, sobre os projetos científicos que ela está desenvolvendo e sobre o retorno desses projetos para a nossa sociedade. A nossa convidada é doutora e mestra em educação pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em psicologia e especialista em modelos de práticas nos campos de aplicação de serviço social, é professora emérita da Universidade Federal de Sergipe, onde foi coordenadora de programas de pós-graduação em educação, já publicou 135 trabalhos em periódicos indexados, publicou 29 livros e 122 capítulos de livro e publicou mais de 60 artigos de divulgação científica. Ela participou de 111 bancas de mestrado e 39 bancas de doutorado. Orientou 59 dissertações de mestrado e 16 teses de doutorado e supervisionou 5 projetos de pós-doutorado. Atualmente, é professora da Universidade Federal de Sergipe, onde realiza suas pesquisas e orienta os seus estudantes. Muito obrigado, professora Maria Helena, por ter aceitado o nosso convite. Para início da nossa conversa, eu gostaria que a professora falasse um pouco da sua trajetória educacional e peço que fale da sua formação básica e formação universitária e diga também o que a levou para essa carreira científica. Com a palavra, professora. Então, bom dia, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco das nossas experiências, né, educacionais. Então, como docente, né, eu entrei na universidade em setembro de 1976, né? Na época, o reitor era doutor Luiz Bispo, e logo depois assumiu o professor Aloysio de Campos, né? Mas, então, eu tenho 48 anos que estou na UFES ainda, porque eu me aposentei em 2012 e continuei na docência nos programas de pós-graduação em educação e também no programa de serviço social. Então, eu entendo que as nossas trajetórias, elas são construídas coletivamente, né? E eu vejo como um estímulo para que eu pudesse me interessar bastante pela pesquisa, pela inserção no próprio curso de graduação em serviço social, onde tinha na grade curricular a disciplina pesquisa social, é um curso que historicamente introduz essa disciplina, introduziu e ainda introduz essa disciplina e outras mais, né, sobre discussões teórico-metodológicas de pesquisa, e também é um curso que, historicamente, na graduação, os alunos já tinham na grade curricular aquela disciplina TCC, Trabalho de Conclusão do Curso, né? Então, era como se fosse uma experiência de iniciação científica, que os alunos têm que fazer um trabalho de pesquisa, né? E tem a formação teórico-metodológica anterior por meio dessas disciplinas. Então, o curso de serviço social ele já vinha, desde a sua fundação, com essa tendência, né? Com essa programática, né? Curricular.
E aí eu me interessei bastante pela disciplina pesquisa social, quando eu era graduada, que tinha como professor um professor belga chamado Jean Robert, né, que ele estava aqui na UFES, depois foi transferido para a Federal do Rio de Janeiro. E então eu gostava bastante dos conteúdos e depois fui concursada para a monitoria da disciplina. E quando terminei a graduação, eu fiz concurso. Aliás, antes de fazer o concurso, primeiro fiz o curso de especialização em psicologia, e esse curso foi um dos pioneiros aqui na UFES, na época, porque foi quando a universidade se formou, né, juntou, né, as faculdades e foi para o campus da universidade, e esse curso já foi oferecido pelo Departamento de Antropologia e Psicologia, que na época eram os dois conjugados, né, e teve a coordenação da professora Beatriz Dantas e da professora Clara Luiza Lima Rosco, né. Esse curso foi muito importante, porque logo depois da graduação, eu tive a oportunidade de interagir e fazer uma interlocução teórica com outros campos temáticos, outros campos disciplinares, né? Nesse curso foram convidados professores que vieram da USP, que vieram da Unicamp, que vieram da Federal do Rio de Janeiro, professores de renome nas suas áreas de conhecimento, né? Então, foi muito importante. Esse curso teve uma excelente qualidade. E eu tive a oportunidade de participar com a outra colega, como aluna recém-formada, né? Porque era só para os docentes da UFES, mas como sobrou vaga, aí tivemos a oportunidade de participar. Então, esse curso foi oferecido pelos departamentos de Psicologia e Antropologia, como eu falei, e um dos departamentos mais qualificados da UFES, mas que tinha muitos professores que tinham sido chamados, estavam com o título de titular, né, titulares da universidade, e eles estavam se sentindo que precisavam ampliar a capacitação, a formação docente, né? Aí começaram a organizar cursos de especialização para ir preparatório para fazer mestrado e doutorado. Depois a CAPES estimulou, né, a saída de professores para capacitação, né? Então, foi muito importante, porque eu tive contato com pessoas que influenciaram bastante a minha trajetória. Eu destaco a professora Giselda Moraes, que era professora na época de psicologia geral, né? Ela tinha chegado com o doutorado da Universidade de Lyon, lá na França, e era uma das... Eu acho que só tinha 3 doutoras na UFES, só tinha 3 doutores na UFES na época, né? Então, ela era uma pessoa psicóloga, curso de filosofia, educadora, né? Então, eu tive um contato muito estreito com ela na graduação, e depois tive a oportunidade de fazer esse curso de especialização em psicologia, em que ela também veio da disciplina e convidou a professora Carolina Bori, que foi depois presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Maria Amélia Matos e vários outros professores da Unicamp, da USP, né? Aí foi muito importante e me preparei bastante para fazer o mestrado em educação, né? Aí depois eu fui tentar seleção para mestrado em educação na Universidade Federal do Rio, porque aqui na UFES não tinha, só tinha mestrado acho que em geografia, né? Na área de humanas. Então, eu fui tentar a seleção, consegui passar. Na época, a seleção era um curso de nivelamento. A gente fazia 2 meses cursos de nivelamento, seleção para o mestrado. Os candidatos que tinham melhor aproveitamento nas disciplinas, que eram avaliados, né, por meio de provas, aí eles preencheram as vagas, né? Então, eu consegui uma bolsa CAPES, né, na época, e fiquei fazendo, né, o curso. E aí, novamente, eu tive a orientação da minha dissertação da professora Giselda, que estava cedida à Universidade Federal da Bahia para organizar e coordenar o mestrado em educação. Então, ela foi minha orientadora, e a minha dissertação foi as punições na sala de aula, as relações de poder, como elas se expressam no cotidiano da escola. Aí eu fiz um estudo empírico sobre essas questões das relações de poder na escola, né? Aí foi muito importante essa experiência do mestrado. Quando eu estava quase terminando o meu mestrado, aí o professor Jean Robert, que era o professor da disciplina Pesquisa Social, foi fazer doutorado, né? E então a vaga dele estava
abrindo para concurso, né? Aí abriram o concurso, ninguém passou, aí abriram novamente, eu disse, vou tentar. Aí eu fiz o concurso, aí passei, né, no concurso para professora de pesquisa social. Então, eu fui substituir o professor Jean Robert, que depois também ficou na Universidade Federal do Rio de Janeiro como docente. E aí eu fiquei até me aposentar como professora de pesquisa social. Essa disciplina eu ministrei não só no curso de graduação em serviço social, mas também nos cursos de especialização, que depois foram criados por Giselda. Ela, na gestão do reitor Gilson Cajueira de Holanda, ela foi convidada a voltar para a UFES, né? Ela estava cedida para vir para cá para organizar os cursos de pós-graduação da UFES. Aí ela voltou para cá e convidou ex-orientandos dela para compor o projeto, né, de cursos de pós-graduação Lato Sensu, né? Então ela criou 3 cursos de especialização, um deles foi o de educação, o professor Ibarei e outros mais criaram cursos de ciências sociais, e depois já tinha o de geografia, também foi criado, o professor Alexandre, eu acho. Então, esses cursos foram embrião para depois se tornarem os mestrados e doutorados atuais, né? Então, ela criou essa base da política da pós-graduação aqui na UFES, né? E foi muito importante. Então, né, eu acho que a minha experiência de formação graduada me levou, foi muito influenciada por essa formação que eu tive a oportunidade de participar, né? Porque, por exemplo, na graduação eu fiz a monitoria e tivemos as disciplinas de trabalho de conclusão de curso, que hoje também, além dos trabalhos de conclusão de curso, nós temos o projeto de iniciação científica, né? As bolsas que os alunos fazem para concorrer, né? Para se inserir nas atividades de pesquisa, para participar com outros pesquisadores de atividades de investigação, projetos de investigação, e também de aprender a escrever, né? Um trabalho acadêmico, de publicar, de apresentar oralmente o trabalho. Então, são experiências importantes, né? Eu acho que a professora, ao contar um pouco aí da sua experiência de graduação, ela dá um exemplo muito forte da importância do ambiente escolar para o desenvolvimento das pessoas, de um modo geral, para possibilitar a escolha, para possibilitar o desenvolvimento de uma carreira. Essa experiência que a professora citou aí é muito importante, porque ela era pioneira como estudante, mas acompanhando todo esse processo de crescimento do curso, tá certo? Da área de ciências sociais no nosso estado, né? E também junto da área de educação. Eu lembro da professora Giselda, quando eu cheguei aqui, ela era a pró-reitora de pós-graduação, né? E estimulava muito as pessoas para que pudessem participar ou para que pudessem sair para fazer mestrado ou doutorado. Isso realmente é importante. E um dado que eu creio que seja interessante destacar nessa fala da professora é o fato de que hoje nós temos uma quantidade já maior de cursos e nós temos a obrigação de procurar fazer daquele jeito como os professores Jean, aí, Giselda, faziam no curso que a senhora fez. Não é verdade? Então, todos esses cursos, eu tenho uma quase certeza de que a professora, por ter essa experiência, pratica e estimula os seus estudantes dessa forma o tempo todo. Aí eu pediria para a professora fazer um link exatamente do seguinte: a partir dessa sua experiência, a senhora já fosse falando um pouco dos projetos que a senhora, como é que chama? Desenvolve, né? Como é que reúne os estudantes aí, assim por diante.
Então, aí, a partir dos meus interesses de pesquisa, a gente faz as pesquisas muito vinculadas aos nossos interesses, né? Às nossas escolhas, às nossas tendências. E, então, depois de fazer a minha dissertação, depois que eu fui ampliar a minha capacitação como doutora, como no doutorado, né? Eu fiz a pesquisa sobre a questão do trabalho, né? A modernização do trabalho e a tradição, como as relações de gênero se expressam nas indústrias extrativas de Sergipe, né? Então, foi um estudo pioneiro, porque ainda não tinha sido feito assim, um estudo sistemático sobre as indústrias extrativas de Sergipe. Eu fiz 3 estudos de caso, que foi na Petrobras, Vale do Rio Doce e Fafem, e eu queria verificar como que estava o desenvolvimento tecnológico, se o desenvolvimento social estava acompanhando o desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento social seria por meio de novas tecnologias de gestão, de projetos de inserção igualitários, né, no ambiente de trabalho, promoções, né, e a valorização da qualificação profissional de homens e mulheres, as diferenças que eram observadas nessas questões, nesse contexto. Então, a partir desse estudo, eu comecei a fazer várias pesquisas, né, sobre a questão do trabalho, né, eu estudei as indústrias extrativas, as indústrias têxteis de Sergipe, as indústrias da construção civil, estudei também o trabalho no setor financeiro bancário aqui em Sergipe, estudei o trabalho informal, isso sempre acompanhado, integrando bolsistas de iniciação científica e bolsistas de mestrado, né? E alguns de doutorado, que depois também se interessaram pela linha de pesquisa, porque eu me introduzi, fui convidada para os programas de pós-graduação em educação e também no programa de sociologia. Eu era desses 2 programas. Depois que abriu o programa de serviço social, eu aí saí de sociologia e fiquei em educação e serviço social. E até hoje estou, né, ainda orientando e ministrando algumas disciplinas. Mas, então, aí nessas linhas de pesquisas do programa, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários alunos, tanto da graduação, com projetos de iniciação científica vinculados às linhas de pesquisa, que estavam articuladas com pós-graduação, com graduação, né? E aí tivemos desenvolvimento de várias monografias, de vários projetos de iniciação científica. Esses alunos apresentaram projetos em vários eventos, né, científicos do próprio PB, e também de outros eventos científicos locais, nacionais, internacionais. Alguns desses trabalhos foram publicados em livros, capítulos e artigos, né? Então, eles têm muito a ver com as linhas de pesquisa, que, por exemplo, no doutorado em educação, a linha de pesquisa é educação, diversidade e cultura, né? Em serviços políticas sociais, movimento social e serviço social. Então, a gente transita com várias temáticas, mas elas têm um ponto comum, que é trabalhar muito a questão da diversidade, de como a diversidade se expressa, como ela é vivida por diferentes grupos, a partir dos marcadores de diferença, por exemplo, como relação a gênero, com relação à raça, orientação sexual, geração, né? E vários outros marcadores. Então, sempre vinculando essas questões, mas alguns só são a política, né? Só sobre as políticas e como elas podem ser desenvolvidas, né? Então, tem sido bastante interessante essa articulação das pesquisas com as linhas de pesquisa, né, dos programas de pós-graduação e com a inserção de bolsistas, né, da graduação, para que eles possam se familiarizar, amadurecer e desenvolver mais a formação acadêmica, científica, né, a respeito de como fazer pesquisa. Então, eu acho que isso é bem importante para o trabalho. Então, nós tivemos várias pesquisas, né, vários projetos, inclusive com outras universidades de outros estados, né? Recentemente, uma ex-aluna de doutorado em educação, ela foi aprovada em concurso para docente na Federal da Bahia e me convidou para participar de pesquisas com ela. Aí nós fizemos e terminamos, aí vai ser publicada agora até pela editora da UFBA, sobre o trabalho docente
e o adoecimento, né? Particularmente a partir da Covid, como que isso foi observado, né, no contexto do ensino superior. E outros... Professora, Sim. desculpe. Não, é porque eu sempre costumo perguntar, assim, quando eu peço para as pessoas falarem sobre os seus projetos, depois eu termino perguntando também qual a importância aí desses projetos, qual a aplicação. Mas, nesse caso da senhora, tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: como o seu trabalho, ele por si só, a linha de pesquisa, ela já traduz a aplicação, ela já tem um vínculo com a sociedade, né? Parece que, ao fazer determinados estudos, a senhora já, o seu grupo já fornece para os dirigentes, para os políticos, para a organização social, instrumentos para a realização de políticas. É isso. Não é? Quando se fala a questão da diversidade, a questão de gênero no trabalho, quer dizer, esses projetos eles têm uma aplicação, eu diria, quase que imediata na criação de políticas. Queria que a Pois senhora falasse um pouco sobre isso. é bem importante aí. Por exemplo, os estudos sobre gênero e trabalho, eles têm uma aplicação importante nas organizações, né? A gente chama organizações, todas as instituições que têm inserido trabalhadores e gestores, né? Então, a pesquisa sobre a diversidade nas organizações, ela é importante porque mostra como os grupos estão vivendo e compartilhando as suas diferenças, né? E o que é que está aparecendo com relação a questões de barreiras de acesso, né? De dificuldades ou até de discriminação, né? Então, a pesquisa sobre essa questão, as relações de gênero no trabalho, ela traz luzes, né, sobre como é que está a situação, como ela se apresenta, o que é que precisa ser feito, né, em relação às políticas de gerência de recursos humanos, né, como que reduzir as desigualdades com relação a gênero, com relação à raça, com relação à orientação sexual, e daí várias políticas do governo federal, né, e que foram também disseminadas para os estados e municípios, sobre como que essas questões de gênero podem ser transversais em todas as políticas, né, em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao trabalho, em relação ao ensino superior, né, em relação a todas as questões e todos os âmbitos institucionais. Então, o governo federal criou, a parte foi do primeiro governo Lula, foi criado essa política de equidade de gênero e raça no trabalho, em que as organizações participam desse projeto, desse programa, né, se inscrevem e se comprometem a reduzir as desigualdades de gênero. Elas recebem um selo de equidade de gênero se tiver 70% dessas questões reduzidas de acordo com o monitoramento dessa política nas instituições. Então, em torno de 90 instituições participavam, e eu não sei agora como é que está, porque eu era uma das pessoas que fazia o monitoramento, né, representando a universidade nesse conselho lá. Eu ia sempre para Brasília. Agora, eu não sei como é que está essa questão. Então, tem a política em relação à questão de gênero e raça no trabalho, e orientação sexual e geração, todos esses marcadores, né? Que é para conseguir criar ambientes mais democráticos, né? E propiciar uma harmonia e fortalecer o desenvolvimento sustentável, né? Então, porque os indicadores de desenvolvimento social também priorizam a equidade de gênero. Como que está se manifestando a equidade de gênero? Se ainda permanece forte desigualdade, se melhora, como é que está? Então, os países também são avaliados com essa questão. E com relação à questão da educação, nós achamos que o fato da gente capacitar por meio da familiaridade com essas temáticas, né? Nossos alunos de graduação, de mestrado, de doutorados, eles são profissionais que vão se inserir em diversas instituições da sociedade, né? E particularmente no ambiente escolar, que é um ambiente multicultural, né? No ambiente escolar é um espaço importante onde as diferenças são observadas, né? E elas não podem ser objeto de discriminação.
Então, os alunos, eram nossos alunos, que hoje são docentes, né, eles já vão se inserir no ambiente educacional com novos olhares, novos posicionamentos, novas formas de encaminhamento sobre essas questões. Então, é uma possibilidade de capacitação que a gente oferece a professores, né, das redes de educação básica, do ensino fundamental, etc., né? Então, também uma oportunidade de questionar os conteúdos curriculares, né? E como inserir as questões de gênero, raça e diversidade, né, nos conteúdos curriculares, como que os professores podem trabalhar essas temáticas, né? Então, o que nós temos observado é que ainda há muito distanciamento, né, dessas temáticas entre no trabalho docente, né? E aí é preciso que isso seja fortalecido na educação básica, no ensino nesse nível, né? E também no ensino superior. Nós temos a felicidade de ter, como especialista nessa área, né? Nós tivemos a oportunidade de introduzir essas disciplinas nos programas de pós-graduação em sociologia, no programa de pós-graduação em educação, no programa de pós-graduação em serviço social, e hoje, na graduação em serviço social, nós também temos já disciplinas sobre gênero, né? Então, muito bem, professora, nós estamos nos encaminhando aqui para ultrapassar o nosso tempo, tá certo? Que é natural desse tipo de entrevista, mas nós vamos ficar aqui nos devendo mais conversas, porque é tão rica a sua experiência, são tantas questões e tamanha influência que esse programa pode trazer para a nossa sociedade, que eu acho que a gente vai precisar ter mais conversa a esse respeito. Mas, dado o adiantado aí da hora, eu queria pedir aí para a professora que a professora fizesse uma mensagem assim bem rápida de entusiasmo para a sociedade sergipana e para os jovens que desejam seguir aí a carreira científica. Vale a pena? Eu acho que vale a pena. Em toda a minha carreira científica, né, e acadêmica científica, eu acho que foi uma forma de realização pessoal e profissional. Para mim, o trabalho foi uma fonte de prazer, e tem sido até agora, né? E eu acho que ninguém pode ser um bom profissional se não tiver uma capacitação, né? E ninguém pode ser um cientista se não tiver uma graduação de boa qualidade. Então, tem que aproveitar as oportunidades, né? Por exemplo, se interessar em ser bolsista do PIBIC-CNPq, se interessar em participar de grupos de pesquisa. Nós sentimos algumas dificuldades para que os alunos se insiram em grupos de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa, o CNPq CAPES sugere que nós coloquemos no grupo de pesquisa cadastros, né? Cadastramos, que nós devemos cadastrar nossos orientandos de graduação, de mestrado e de doutorado, porque eles têm linhas de pesquisa, trabalham com objetos de pesquisa, temáticas ligadas às nossas linhas de pesquisa. Mas, no cotidiano, nas discussões no grupo de pesquisa, discussões sobre pesquisa, discussões teóricas, né, sobre teses, dissertações, que tem a ver com as linhas e os objetos estudados, nós sentimos dificuldade, né, dos alunos participarem, né? Eles ainda não estão, como é que eu digo, com a consciência formada sobre a importância desses espaços de formação, né? São espaços interdisciplinares, espaços de formação. Não sou eu, como outros colegas que eu tenho conversado, a gente sente dificuldade para trazer o aluno para o grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa ele amplia a formação acadêmica, né? Ele dá outras abordagens teóricas sobre o objeto da pesquisa, né? Então, a mensagem, então, né, professora, é exatamente essa, é que nós precisamos nos capacitar e que o envolvimento com a pesquisa científica traz não só resultados, como também satisfação pessoal de ver as coisas acontecendo. Isso. É o seu exemplo aí. Professora, olha, nós ultrapassamos até aqui o nosso tempo, e aí eu queria agradecer a professora
por tudo que nós conversamos até agora e pedir que a gente tenha uma outra oportunidade para a gente voltar a falar, talvez até agora na forma de uma live que seja mais com um tempo maior, porque realmente esse trabalho que a professora desenvolve não só tem um conteúdo científico relevante, como tem uma aplicação direta na transformação da nossa sociedade. Então, professora, muito obrigado aí pela participação. Fiquei muito feliz aqui em ouvir e eu espero que essa mensagem chegue aos nossos estudantes. Obrigada pela oportunidade. À disposição, quando precisar. Tá joia, professora. Um abraço aí, muito obrigado mais uma vez.